Vamos dar início para nossos shiurim, nossas aulas no Tânia, no Sagrado Tânia. Somos no término do capítulo 7, Perek Zayin. Quem está usando Tânia em português, isso da página 136. Até agora, se nós vamos estudar o nosso Perek Bekitsur, de uma forma resumida, o que nós já estudamos? Que a palavra Isur, quando falamos que algo é proibido, lembrar que se chama Asur, proibido. Asur também significa tamarado. Algo que é Asur, tamarado, que significa que aquela vitalidade ligado com assuntos proibidos, com quais um pecado que foi feito. Por exemplo, comida proibida, comida que não é kasher, que é treif. Aquilo fica ligado e amarrado nas mãos dos klipot para sempre. Para sempre significa até o momento quando Mashiach vai chegar e Deus vai remover todo o espírito da impureza da terra, vai ser a elevação dessas vitalidades que desceram para os três klipot impuros. Mas mesmo hoje, nos dias atuais, há uma maneira de elevar aquela vitalidade dos pecados dos três klipot que são totalmente impuros, quando uma pessoa faz um tshuva, um tipo de tshuva que é me'avarabe de um amor intenso para Deus. Que nem estudamos nas nossas últimas aulas, quando alguém faz uma tshuva com um amor intenso para Deus, aquela vitalidade envolvida com uma serva, com ato da vira, é libertado e ela sobe e se eleva para a santidade. Pelo motivo que justo os pecados das pessoas, e justo os pecados que ele cometeu, se tornaram o motivo para ele sentir um grande sede e grande amor que ele tem para Hashem, igual de uma pessoa que sente muito mais sede quando ele se encontra no deserto, num lugar onde que não tem água em abundância. A pouca água que ele recebe para satisfazer a sede dele é com muita intensidade. Assim também o amor que o Baal Tshuva tem para Hashem vem com muita força, ou seja, os próprios pecados dele foram uma causa para uma aproximação que jamais ele poderia alcançar se não tivesse os pecados que ele cometeu. Por isso, nesses casos, os pecados se tornam mitzvot e aquela vitalidade que estava preso na Sitra Achra, no outro lado, e nos mundos das cascas e conchas que nós vimos, os três klipot, as três conchas impuras, é libertado para a Kedusha. Isso que nós vimos até agora. Porém, diz o Tânia, Hachayut, a vitalidade, shebetipot zera, nas gotas de sêmen, shiatzu mimeno levatala, que saíram de alguém, que alguém emitiu, levatala significa em vão, af sheyarda benichlala, בשלוש קליפות הטמיות. Apesar que essa vitalidade desceu e foi incorporada nos três klipot totalmente impuros. E nós sabemos que quando desce nos três klipot impuros, qual que é a única solução oferecida até agora? É aquela tshuva, aquele arrependimento ligado com aquele amor intenso para Deus. Mas aqui diz o Balatai, não precisa de tudo isso. A Reize Olam Misham, a pessoa é capaz de resgatar e, de uma certa forma, ascender aquela vitalidade com tshuva nechona, apenas com a tshuva verdadeira, com arrependimento verdadeiro, o bekavaná atzumá, e com intensa concentração e dedicação de Kriyat Shema Shalamitah, quando se lê a recitação do Shema na hora de dormir, de recolher-se à noite antes de dormir. Que Noda Arizal, como isso é conhecido nas obras do sagrado Arizal da abençoado memória. Isso significa o seguinte: há uma diferença se alguém
teve relações íntimas, proibidas, com alguém que ele não poderia. Nesse caso, somente ele pode resgatar aquela vitalidade com aquele tshuva máxima, mais elevada, a Gdolat tshuva daquele tshuva, com grande upgrade que está ligado com amor intenso para Deus, de tal forma que mesmo os pecados premeditados se tornam méritos. Isso no caso das relações íntimas com pessoas proibidas. Mas gotas de sêmen que alguém emitiu em vão, emissão de sêmen em vão, não precisa toda aquela chuva. Não precisa aquela chuva tão elevada e tão profunda e tão intensa. Mesmo a chuva que é menos, obviamente ela tem que ser verdadeira, e isso também exige uma intensa concentração e devoção, mas menos daquilo que Balatani chama Avarabá, que é amor intenso para Deus. Aqui temos apenas um verdadeiro arrependimento, uma concentração intensa. Isso é suficiente para elevar e resgatar aquelas vitalidades que desceram para os 3 klipot impuros. Isso quem nos ensinou é o próprio Arizal. Daqui a pouco vamos entender isso melhor. Também, isso está implicado no Talmud, onde está escrito o seguinte: aquele que recita Kriyat Shema na hora de dormir, Al-Mitato significa na hora de dormir, é como se estivesse empunhando uma espada de fio duplo. E a grande pergunta é por que precisa de uma espada nessa hora? Não vai dormir? Será que isso não vai tirar todo o sono dele sabendo que ele está segurando aqui uma espada de fio duplo? Mas a ideia é o seguinte, que através dessa leitura do Kriyat Shema, com Kavaná e Tzuvá, com intensa concentração, aquela emissão do sêmen, as gotas de sêmen, que desceram para 3 klipot que são impuros, a pessoa é capaz de anular, como se tivesse matar aqueles klipot, a vitalidade que está naqueles klipot voltam para a santidade. Ou seja, ele, de uma certa forma, desmonta e destrói os klipot, com esse tipo de chuva que ele faz, com a concentração intensa e um verdadeiro arrependimento e devoção para Hashem na hora do Shema Israel à noite. Velacheni, por isso, já que esse pecado da emissão do sêmen em vão é diferente e dá para resgatar as faíscas de Kedusha, nós vamos entender por que na Torá não é mencionado entre a lista das relações proibidas, não está mencionado esse pecado de Zera Lebatalá, da emissão do sêmen em vão. Por que não está mencionado? Não é para achar que é muito mais leniente, porque é muito menos, por isso não faz parte. Continua Balatani e diz: Av shechamur mehem, apesar que sobre um certo aspecto esse pecado ele é mais grave do que a lista das relações proibidas, é mais grave. E por que é mais grave? Pelo motivo do Hagadlut veribui hatumah vehaklipot, pela grande quantidade e a abundância da impureza das klipot. E ele produz esses klipot com quantidades enormes, a mais das relações proibidas. Por isso, se nós vamos olhar de uma certa forma, esse pecado, ele é muito mais grave. Se olharmos bem as palavras do autor do Tânia, ele menciona o seguinte: Gadlut veribui. Podemos entender a palavra Gadlut é grandeza, ribui é quantidade, ou seja, tanto no teor da impureza, como também a quantidade da impureza.
para a pessoa causa é mais daquelas relações sexuais proibidas. Mas mesmo assim, não é mencionado esse pecado junto com as relações sexuais proibidas. Não porque que é menos, de certa forma é até mais. E porque que realmente não é mencionado? Porque tem uma característica diferente. E já que tem uma característica diferente, justo esse pecado merece, de certa forma, uma categoria totalmente desligada dos outros. E por que que ele é diferente? Aonde que se percebe a diferença? Continua o Alter Rebbe nos explicando que no caso das relações sexuais proibidas, a pessoa contribui com força e vitalidade adicionais a uma clipá extremamente impura. Isso está ligado com o tipo de clipá que é muito mais severo, muito pior do que uma pessoa pecando com emissão de sêmen em vão. Porque o contato que ele tem, o contato que ele ganha, aliás, não sei se a palavra bem é ganhar, o contato que ele desenvolve com a clipá, o tipo de clipá que se envolve com ele na hora do biota surat, de relações sexuais proibidas, é uma clipá muito pior do que a clipá envolvida com a emissão do sêmen em vão. É um outro tipo de clipá, ou seja, o receptor é muito pior. Aqui temos um receptor do nível pior. E é tão pior, ele não consegue resgatar aquelas faíscas divinas ligados com os pecados com biota surot, com relações proibidas. Ele não consegue resgatar isso somente, nem com chuva. Somente se ele vai fazer aquele tipo de chuva, aquele tipo de arrependimento que está ligado com amor intenso para Deus, que se donou na sula que zorriot, que mesmo pecados premeditados se tornam palmeiras. Isso resolve, mas uma chuva comum, mesmo intensa, mas comum, não resolve. Ou seja, quando se trata sobre a possibilidade de resgatar e elevar e corrigir, de uma certa forma, a vitalidade que desceu para os mundos impuros, aqui não depende tanto a grandeza e a quantidade do pecado. Aqui importa mais quem está segurando, quem que tomou posse dessa energia. E o tipo de clipá que toma posse nas relações sexuais proibidas, daqui a pouco vamos ver o nome dessa clipá, é tão ruim, é tão difícil que ela não solta essa energia fácil. Somente se tiver ma'averaba, se tiver com grande amor, é capaz de resgatar as faíscas divinas, as centelhas divinas, a vitalidade divina que desceu para esses clipot impuros. Diferente é, nesse pecado, da emissão do sêmen em vão, apesar que tem uma quantidade, uma qualidade a mais do pecado, mas já que não tem um receptor tão poderoso, que nós vamos ver daqui a pouco, a clipá que recebe não é tão grande, dá para tirar dali, dá para resgatar o assunto como a chuva. Eu não quero falar comum, porque aqueles que estudaram Miguel Tachuvá sabem que precisa também chuva e lá, uma chuva no nível superior. Mas é uma chuva superior, mas obviamente muito a menos desse nível de chuva que vem do amor intenso para Deus. Ou seja, se olharmos aqui, percebemos que entre as linhas tem três tipos de chuva. Sobre a maioria dos pecados, basta uma chuva comum, que é arrependimento sobre o passado, grandes decisões sobre o futuro, assim diante, que nós já estudamos em Guerra da Chuva. Sobre esse pecado, precisa de chuva e lá, precisa de uma chuva no nível superior. Mas ainda é considerado chuva no Chonam, uma chuva um pouco mais calma. Para resgatar faíscas divinas que desceram dos três clipot impuros, que realmente são dvarim asurim, eram assuntos proibidos,
E já que o receptor aqui é dos três clipot atmiot mesmo, que não solta o assunto, já que é amarrado com clipá, ou seja, daqui a pouco vamos ver, tem uma clipá, aquela energia entra nesse clipá tão ruim e é integrado naquele clipá, que é difícil tirar aquelas centelhas, aquele clipá, somente esse chuva tão elevado que nós vimos resolve mesmo esse assunto. Que nem a Balatara fala, ela entende somente, ao menos, que ele se arrependa com tão grande amor, que mesmo pecados premeditados são transformados em méritos. Assim também ele consegue resgatar faíscas divinas ligadas com esse assunto. Agora do lado tem uma pequena nota. E essa nota é realmente importante para entender as palavras que acabamos de ver. Diz o Balatari o seguinte: no caso de relações sexuais proibidas, a vitalidade foi internalizada, integrada, absorvida por uma clipá que se chama Yesod Nukva, Yesod do elemento feminino, Yesod do elemento feminino da clipá, que ela recebe de coletet. Coletet significa ela absorve a vitalidade dessa entidade. Da mesma forma como que no nosso mundo o sêmen físico é absorvido dentro da mulher com quem que ele está tendo essas relações, assim também espiritualmente, essa clipá se chama Yesod Nukva. E esse Yesod Nukva é uma clipá super perigosa, porque ela absorve e não solta. Para ela abrir mão e deixar resgatar aquela energia divina é praticamente impossível. Somente se a pessoa vai fazer aquele tshuva que nós mencionamos, o tshuva máximo. Diferente é no Zer Levatalá, quando é emissão do sêmen em vão, onde não há nenhum receptor, que não existe aqui o nukva de clipa. A única coisa que sim existe é que os kochotea v'chayalea, forças e poderes dessa clipa, eles vão se juntar vão se tomar posse. Mas não é a clipar sozinha, ela manda como se tivesse o exército dela para cuidar do assunto. É um grau a menos. Ou seja, se envolvem somente forças que se vestem a vitalidade desse pecado. Isso é conhecido para pessoas que estudam Kabbalah. No fim, o que é importante para nós, apesar que nós não é bem aqui o lugar para entender o que é Yesod Nukva, e o que são esses Kochot e Chayalot, o que são esses mensageiros, vamos dizer, e emissários desse clipá que recebe, no caso do pecado da emissão do sêmen em vão. Mas o que sim devemos entender? Que quando alguém se envolveu nas relações sexuais proibidas, que envolve uma outra pessoa fisicamente, isso espiritualmente significa que essa energia foi absorvida num tipo de uma clipá que realmente toma posse da situação e não solta com muita facilidade. Diferente da emissão de sêmen em vão, a clipá não é tão difícil, o pecado pode ser até maior. Mas já que não tem receptor, é mais fácil para resgatar aquela vitalidade. E a Balatani continua, o Bazei Yuvan. Com isso vamos entender um Talmud, que Talmud diz o seguinte, Ezeu meuvat shelo yuchal etkon. Onde que nós temos um exemplo de um erro, meuvat é um erro, que não pode ser consertado. Diz o Talmud o seguinte, Ze sheba al ha'erva ve'olid mamzer. É quando a pessoa praticou uma relação proibida, incestuosa, e ele gerou um mamzer que é um bastardo. Aqui a situação está muito difícil. Gam, as gam, im yaset shuvah gdolah kol kach.
Mesmo nesse caso, se ele vai fazer uma chuva muito grande, e אפשר לו להעלות החיות לקדושה, ele não pode mais fazer aquela vitalidade, resgatar aquela vitalidade e elevá-la para a קדושה. ביחד, o motivo שהחיות שכבר ירדה לעולם הזה, já que desceu para nosso mundo e vestiu-se num corpo de carne e sangue de uma outra pessoa. Por isso, mesmo o arrependimento causado pelo amor não pode retificar isso. Porque mesmo se ele vai fazer um arrependimento no nível máximo que tem, no máximo do amor para Hashem, e o próprio pecado vai se tornar uma causa para essa elevação. Mas, afinal das contas, temos aqui no nosso mundo um bastardo que está andando e está vivo. E ele, infelizmente, continua. Por isso, temos um caso que nem chuva máximo funciona. Entretanto, temos uma boa notícia que se traz do Mittler, do segundo Rebbe do Chabad, que ele traz esse livro Sharei Tshuva, que um grande Balshur que fez uma chuva intensa, tanto os bastardos e tudo que era pararam de existir. Mas isso aqui é um assunto que não todo mundo são capazes de entender bem. Porque muitas pessoas não vão entender o teor do assunto, mas o que nos importa é que quando tem um bastardo que nasceu realmente, é muito difícil fazer uma chuva total. Em suma, temos aqui vários níveis ligados com Klipat Noga, em primeiro lugar, e vários níveis ligados com 3 Klipot impuros. Vamos ver agora os 3 Klipot impuros. Uma pessoa que usou algo que é permitido, por exemplo, a comida permitida, ou uma relação com sua própria esposa, quando ela é torá, ela é pura, permitida. Mas tudo estava em volta de seus desejos, os desejos corporais dele. Por algum tempo, essa vitalidade desce para os 3 Klipot impuros, esperando da pessoa fazer chuva, e fazendo chuva, ele consegue resgatar aquela vitalidade e elevá-la para a Kedusha. Quando ele fez um pecado, como algo que é proibido, por exemplo, comida proibida, ou relações íntimas proibidas, aquela vitalidade é assur, é amarrada nas mãos de Klipot para sempre até Mashiach. Somente nesse caso, se ele faz chuva me'ahava rabá, faz chuva do grande amor, os zidonot nasulo kizochim. Os pecados premeditados vão se tornar para ele méritos e ele consegue resgatar a vitalidade com esse nível de chuva. Diferente é o pecado da emissão de sêmen em duas maneiras diferentes. Em primeiro lugar, ela é muito leniente, de uma certa forma, que mesmo sem fazer aquele chuva como upgrade, aquele chuva tão severo, ele fez apenas uma chuva nechoná, que é a chuva ilá, chuva no nível superior. Mas se ele juntou aquilo com uma kavanah, uma grande devoção para Hashem, o que é chuva à noite, ele consegue resgatar aquela vitalidade para a Kedusha. Lechumra, tem um outro lado, se aconteceu que ele teve relações e nasceu uma criança, nem chuva me'ahava rabá adianta, porque aqui já temos alguém vivo nesse mundo que é um testemunho o tempo inteiro para aquilo que aconteceu, que não dá para apagar.
Mas isso é o lado das três Klipot Atniot. No início do capítulo estudava sobre Klipat Noga, que é a principal área da nossa atuação. Nós devemos saber que cabe a nós elevar tudo que Klipat Noga, aquela concha que brilha, para deixar, ou infelizmente causar uma descida para os três Klipot impuros. Klipat Noga pode subir ou para Kedushá, ou para descer para os três Klipot totalmente impuros. Para entender o assunto melhor e continuação do assunto, se Deus quiser, no nosso próximo capítulo.